quinta-feira maravilhosa para o Tudo às Claras acontecer, porque o Bahia venceu e será inclusive tema de várias das perguntas por aqui. Também vamos responder as perguntas de vocês sobre PSG, sobre Milan, aquelas curiosidades e aleatoriedades loucas que vocês perguntam. Tá bom demais hoje. Eu selecionei tanta pergunta que eu espero que esse vídeo fique com um tempo aceitável e que eu consiga responder, porque veio muita pergunta boa por aqui. Toda quinta-feira, Tudo às Claras aqui no canal. Eu vou começar respondendo perguntas sobre o Bahia, já que o Bavi aconteceu na noite de quarta-feira. Antes disso, a vinheta e já deixa o like e confere se você está inscrito no canal. Muito bem, então, vamos começar com a pergunta do Rod Silva 79, que me pergunta: assistiu ao Bavice? Ele lê Bavice, né? Eu não falei isso aqui. Acha que o Bahia já está pronto para a Série A? Primeiro, sim, assisti ao Bavi. O Bahia venceu de virada por 2-1. Rapidamente peço desculpas se tiver barulho de rua, mas é porque finalmente a primavera chegou em Paris e eu estou com a janela aberta e de camiseta. Tudo está lindo hoje, gente. A coisa tá linda. Muito bem, assisti. O jogo foi 1h30 da manhã aqui em Paris. Muita gente, inclusive, me pergunta se eu consigo acompanhar o Bahia, né? Inclusive, tem pergunta aqui nesse Tudo às Claras sobre isso. E nos jogos de madrugada é bem mais complicado. Eu só fico para um jogo de madrugada quando, primeiro, eu tenho um dia seguinte relativamente tranquilo. Hoje eu não tinha um horário cedo para acordar, não tinha nenhum compromisso de trabalho. E é uma partida mais importante, né? Se tivesse sido, sei lá, Bahia e Juazeirense, sei lá, Bahia e Bahia de Feira, eu não teria ficado para assistir, mas sendo um Bavi e, obviamente, Copa do Nordeste, eu tenho um carinho absurdo pela Copa do Nordeste. Eu comecei, inclusive, a minha carreira fora de Salvador, tem pergunta sobre isso também, com a Copa do Nordeste, então fiquei para assistir. E vamos lá, primeiro, antes de responder se o Bahia tá pronto, foi um Bavi em que no primeiro tempo o Bahia sofreu, no início do primeiro tempo, né, o Bahia sofreu bastante, perdido em campo, não só com algumas atuações individualmente ruins, né, o próprio Everton Ribeiro não fez um bom início de jogo, errando muitos passes, enfim. Eu não gostei do posicionamento do Jean Lucas, que depois, obviamente, fui ver e entender, é porque como o Bahia está sem o lateral esquerdo, tá colocando o Jean Lucas mais pendendo para a esquerda, né? Não gostei muito disso. E o Everaldo, que estava fazendo o papel de lateral esquerdo, estava bastante perdido no jogo. Eu entendo que, e aí já começo a responder sobre o Bahia estar pronto, isso é algo a se resolver para o Campeonato Brasileiro. Mas destaque aqui, obviamente, para a postura do Bahia após o primeiro gol para virar, né? Teve uma postura mesmo, uma atitude diferente, por exemplo, da que eu acho que teve durante boa parte do outro Bavi do ano, quando o Bahia perdeu, inclusive também, enfim, com viradas. Foi um Bahia que eu entendo que aprendeu durante o jogo, um pouco mais o que precisava fazer, e eu acho que isso é um bom sinal, apesar dos inícios com individualidades um pouco abaixo e com alguns posicionamentos que eu não gosto tanto. Destaque, obviamente, aqui para a dupla de zaga, né? O Canu, que é super criticado, para mim foi um dos melhores do jogo, assim como o Cuesta, que também foi muito bem. Então, acho que tem coisas boas pra gente tirar do Bavi. Acho que a atitude, a mudança de comportamento é interessante e é importante que esse grupo, que tem pouco tempo jogando junto, vamos falar a verdade, tenha essas experiências diferentes durante jogos diferentes. Então, é importante tirar isso de bom do Bavi, mas, ao mesmo tempo, a gente tira algumas conclusões também importantes, como, por exemplo, a falta, neste momento, de lateral esquerda. Beleza? Eu não sei se é Ryan ou Ryan, tá? Mas é o lateral esquerdo que vem da base do Bahia. Me corrijam, vocês sabem aqui, eu não sou jornalista de futebol brasileiro, eu sou jornalista de futebol internacional, europeu e, em especial, França e Itália.
Então, não acompanho tanto assim. Se for alguém tirar esse corte, é importante deixar isso bem claro. Mas pelo que eu entendi, ele vem da base, é um jogador muito jovem, e eu acho que ele não é um jogador para ser o titular do Bahia, né? O jogador lateral esquerdo que eu entendo que vai chegar para ser o titular do Bahia é o lateral esquerdo que vem da Alemanha, né? Então, entendo o Iago Borducci, até anotei aqui para não esquecer, que é um jogador já mais experiente, com mais idades e tal. Mas beleza, ele só chega a partir do dia 1º de julho. E pro Campeonato Brasileiro, você não pode correr o risco de, nas primeiras rodadas, perder muitos pontos, porque a gente sabe que Campeonato Brasileiro é regularidade. Então, acho um problema. Não sei como é o Ryan que eu ia falar, então. Não sei se é Ryan ou Ryan, mas ele tá lesionado, né? Eu não sei exatamente quando é o retorno dele, mas repita, um jovem de 21 anos, se eu não me engano. Então, pra mim é algo que precisa ser resolvido. Então, para responder se eu acho que o Bahia já está pronto para a Série A, não acho que o Bahia está pronto para a Série A. Acho que o Bahia teve alguns testes interessantes, falhou em algum deles, como por exemplo, no primeiro Bavi. Acho que o Vitória é um time... Eu só assisti 2 jogos do Vitória na temporada, tá, gente? Os 2 Bavis. E vai ser provavelmente o que eu vou assistir. Estou falando aqui como torcedora do Bahia, que é jornalista sim, mas que mora fora do Brasil e cobre futebol europeu. Então, só assisti esses 2 jogos do Vitória, mas o Vitória é um time muito organizado do que eu vejo, e que tem um trabalho muito mais amadurecido do técnico, do Léo Jardim, que tem feito um grandíssimo trabalho, aí independente da quantidade de jogos que eu assisti. E eu acho que o Bahia, em termos de organização, de coletividade de time, eu esperava que ele tivesse um pouquinho acima, e a gente tá vendo ele ter dificuldade contra outras equipes organizadas coletivamente e que jogam um futebol, inclusive, bastante diferente, né? A proposta do Vitória como jogo é bem diferente da proposta do Bahia. Acho que o elenco do Bahia, a qualidade do Bahia é acima da do Vitória, mas coletivamente o Vitória tem um time um pouco mais maduro e que neste momento está mais organizado. Acredito que o Bahia vai caminhar para esse caminho, mas enfim, vamos entender aqui. Eu tenho dito que eu acho que o Bahia briga por vaga na Libertadores. Nesse momento, confesso que dei uma empolgada, mas eu acho que o Bahia fica na parte de cima da tabela. Estou atualizando um pouco aqui as minhas impressões, as minhas expectativas, mas ainda acho que esse Bahia pode brigar sim por uma vaga na Libertadores. Mas neste momento, abaixa um pouquinho ali o que eu tinha pensado em 6ª colocação para já pensar em 8ª colocação, enfim, sonhar com uma 7ª colocação, enfim, vamos ver o que acontece. Nossa, já tem quase 8 minutos de vídeo, eu só respondi uma pergunta. Enfim, vamos lá. Vou tentar ser mais rápida nas outras perguntas. A Bia Amorim, queridíssima, inclusive, que trabalha com futebol baiano, me pergunta se eu pretendo assistir a um jogo do Bahia na temporada. Bia, adoraria, mas eu não tenho ainda minha agenda do ano em termos de ir ao Brasil. Eu fui no Brasil no início de janeiro, né? Então, o futebol brasileiro estava de férias, então não consegui assistir nenhum jogo. E normalmente eu vou em Natal e Ano Novo. Então, eu não consigo pegar futebol brasileiro na temporada, só quando eu vou no meio do ano. E eu não sei ainda se eu vou no meio do ano. Se eu for no meio do ano, aí com certeza eu vou comprar passagem de forma que eu consiga ir a algum jogo do Bahia na Fonte Nova. O Alcantaral _ Lucas. Daqui a 10 anos se vê morando onde? Lucas, eu não faço planos para isso. Eu e Marcelo, né, obviamente, somos um casal. Mas eu entendo que se a gente fosse fazer um plano hoje, o plano seria, em 10 anos, estar morando em Barcelona. A gente não tem hoje a vontade nem a necessidade de voltar ao Brasil. Se isso acontecer, outra história. Mas se a gente puder planejar a vida com tudo acontecendo assim, do jeito que a gente gostaria, em 10 anos a gente estaria morando juntos em Barcelona. Coração Botafoguense me pergunta como a imprensa francesa enxerga o John Textor no Lyon e sua nova rede multiclubes. Coração Botafoguense, o Lyon tá um caos tão grande que a imprensa francesa não tem nem tempo de falar de outros clubes do John Textor. Mas aqui entende que ele é um caos e que ele toma decisões incompreensíveis e que ele não está adaptado de forma, em termos de comunicação, com o que se espera. Ou seja, estão chamando ele meio de grosso e de louco. Basicamente isso aí, de uma forma um pouco mais
educada e responsável, mas não é visto de uma forma muito positiva, tá? O Lyon é o caos essa temporada, o início da temporada do Lyon, assim, dava quase pra apostar que o Lyon ia cair de divisão, deu uma melhorada nos últimos jogos, é verdade, tá ali no meio da tabela, acho que se não me engano é 10º colocado, mas não é visto assim com grandes olhos, não. O Igor Apolinário me pergunta, qual é o estádio mais diferente que você já trabalhou? Igor, eu já falei algumas vezes aqui, eu diria que é a Borisov Arena, que fica em Borisov, que é pertinho de Minsk, na Bielorrússia. Foi a cobertura mais diferente que eu já fiz, uma pré-Champions entre Bate Borisov e PSV. E eu vou colocar a foto aqui pra vocês, espero que vocês estejam vendo aí. E vou colocar aqui, ó. Eu vim pro cantinho aqui. Esse estádio fica no meio de uma floresta. É um lugar, obviamente, bastante diferente pra mim. Eu jamais teria ido na Bielorrússia se não fosse a trabalho. E talvez seja o estádio mais diferente, assim, que eu tenha visto. Ao menos de que eu lembrei, assim, de primeiro. O Abraão Viana pergunta mais sobre Bahia. Quando vai na Bahia cobrir nosso time de coração? Ainda que seja só uma vez. Abraão Viana, eu fui na Bahia em Natal, Ano Novo e janeiro, como eu falava. Já posso voltar pra cá, inclusive. Não fiz cobertura de jogo do Bahia, porque o Bahia estava de férias. Mas eu fui fazer o tour das taças do Manchester City, que estava na Fonte Nova. E no Museu do Bahia, enfim, tem conteúdo, inclusive, no meu Instagram sobre o Museu do Bahia, se vocês ainda não viram. @ClaraAlbuquerque, me sigam lá no Instagram também. Mas cobrir o Bahia dificilmente, muito difícil. Eu não tenho a pretensão de voltar a morar em Salvador. Se um dia, talvez, eu voltar a trabalhar com futebol brasileiro em algum jogo específico, ou indo meio que de férias, assistir um jogo, enfim, surgiu uma oportunidade, mas é muito difícil, viu, Abraão? DQ12 Niel, que acho que a ideia dele é escrever Daniel. As torcidas adversárias aí da França odeiam o PSG, tipo na Alemanha com o Bayern? Sim, odeiam o PSG, porque, obviamente, existe uma diferença muito grande financeira de investimento, e o próprio PSG cria e gosta do discurso de nós contra todos, sabe? O PSG contra todos. Então, eles, de certa forma, também estimulam um pouco isso, de forma esportiva, eu pelo menos vejo assim. Mas existe como que fala? Não é uma repressão, não. Uma rejeição muito grande, porque é um clube com uma injeção de dinheiro absurda, de lugares que não necessariamente são vistos com bons olhos. Então, tem sim. Daniel, tem sim. Nascimento.d7. Clara, não acompanho a Atalanta. Acha que pode levar perigo ao meu Liverpool na Europa League? Abraços. Nascimento D7, a Atalanta é um bom time. É um time com intensidade, é um time com bons jogadores, com velocidade, mas é um time que tem uma qualidade bastante abaixo do Liverpool. Não acredito que a Atalanta tenha grandes chances de passar, mas acho que pode fazer bons jogos com o Liverpool, tá? Se a Atalanta for com a proposta que ela tem de jogar, a minha expectativa é de jogos com muita intensidade, velocidade e muitos gols. Mas eu entendo que na hora que você joga de uma forma, às vezes, parecida com o Liverpool faz melhor que você. Então, do que você sendo a Atalanta. Então, não acredito que a Atalanta passe do Liverpool, mas acho que pode dar bom jogo, sabe? Lu Souza 8. Em questão de conforto físico e mental, como é cada cobertura? Muito desgaste pós? Lu Souza, depende da cobertura. As coberturas que eu tenho aqui em Paris, por exemplo, elas são muito mais tranquilas porque eu já conheço as coisas. Então, por exemplo, eu não fico na dúvida se eu vou ter energia elétrica no campo. Então, eu não crio essa preocupação. Eu sei quanto tempo eu levo para chegar no estádio. Eu sei qual é a minha melhor forma de sair. Eu sei que horas eu tenho que sair do campo para chegar na área de entrevista sem correr o risco de chegar atrasada. Então, essa pré-produção é mais tranquila, né? Eu já tenho as coisas desenhadas na minha mente, então geralmente os jogos que você já conhece o estádio não tem um estresse tão grande, pelo menos eu funciono assim.
Mas eu fico muito ansiosa de novos estádios em que eu não conheço os caminhos, em que eu não sei quanto tempo vai demorar, se eu vou ter energia elétrica aqui, enfim, se eu preciso de um cabo maior do que o normal para puxar o áudio da coletiva. Essas coisas me deixam um pouco mais ansiosas. Então, quando eu faço coberturas em lugares novos, eu tenho um desgaste mental bem maior. Quando é em estádios que eu já conheço, não só aqui em Paris, mas, por exemplo, sei lá, quando eu vou no San Siro, quando eu vou no Allianz Stadium, enfim. Isso aí é bem mais tranquilo. Fisicamente, tem um cansacinho, hein? Porque a gente acaba levantando, assim, carregando bastante peso, andando bastante e tal. Mas, Lu Souza, por enquanto tá ok, tá? Por enquanto tá ok. Que mais? O Luiz Viana fez uma pergunta bem parecida sobre o PSG. Olá, Clara, como é a relação dos rivais com o PSG na França em face desse abismo econômico? Então é bem o que eu respondi, Luiz. Tô citando aqui alguns nomes, porque eu sei que vocês gostam de participar. Então, inclusive, confere se você deixou o like no vídeo e confere se você está inscrito no canal, para o canal continuar crescendo por aqui. Conteúdo gratuito, de graça para vocês, na faixa. Então, de retorno, peço que vocês curtam, se inscrevam no canal e, aproveitando, deixem também aquele comentário, nem que seja qualquer coisa, para poder ajudar no engajamento. Agradeço demais. Que mais? Robson Gomes. Clara, aí na Europa o almoço é mais para os Estados Unidos, que não tem o hábito de almoçar e fazer um lanche, ou aqui? Robson, quase nada na Europa puxa para os Estados Unidos, tá? E é, inclusive, uma das coisas que eu gosto da Europa em termos de hábitos, de cultura, do que dos Estados Unidos. O europeu, em geral, tá, gente? Assim, eu morei na Itália, mas enfim, tô sempre em Barcelona, na Espanha, agora moro aqui em Paris. O hábito é de fazer 2 refeições, tanto no almoço quanto no jantar. Óbvio que na vida corrida, no jovem, talvez ele faça um lanche, mas existe o hábito de almoçar realmente e não do fast food americano, que não é... Quando eu falo de fast food americano, não é nem só as grandes redes e hambúrguer e batata frita, mas o americano em geral, tá? A cultura americana, e eu morei 1 ano nos Estados Unidos, é de coisas rápidas. Então o americano não senta no meio do dia para fazer uma refeição. Quando acontece isso, é muito mais no jantar, e sim, em casa, por exemplo, eu fazia isso com a minha família americana, eu tinha 2 irmãos mais novos, e a gente sentava no jantar e tal, mas o almoço, primeiro que o almoço da maioria, de todo mundo que tá em idade escolar, é na escola. Então, por exemplo, diferente do Brasil, eu nunca almocei na escola. Eu sei que existe escola com período integral, mas não é a maioria das pessoas que estudam em período integral, né? Então, o almoço você acaba tendo uma cultura maior de ter o momento do almoço. Ney.Sodré. Qual foi sua reação a ver a chave da seleção feminina no futebol nas Olimpíadas de Paris? Será épico, Ney Sodré? A minha reação. Cara, é bem complicado o grupo do Brasil. Bem complicado. Eu estarei aqui na cobertura das Olimpíadas e, obviamente, que o futebol pro Brasil tem uma relevância muito grande nas Olimpíadas. Já não teremos seleção masculina e é um grupo bem complicado. É um grupo como Espanha, Japão e aí um outro que ainda falta definir, acho que é isso, né? Mas, assim, o principal, na verdade, é que são 2 que se classificam e que Japão e Espanha são páreos duros para a seleção brasileira, que é uma seleção que ainda está se encontrando, que ainda tem algumas mudanças aí acontecendo, que a gente, enfim, ainda está num processo, então é complicado o grupinho, hein? Complicado o grupinho. O Road.BigDream, por que não tá tendo vídeo sobre jogos da Champions feminina, pré e pós-jogo? Road.BigDream, ainda não fiz jogos da Champions feminina, mas já respondo sobre isso. E, em especial, nessa primeira rodada, terça e quarta, eu estava de folga da TV, tanto terça quanto quarta. Então, eu dei uma total desconectada de trabalho. Eu assisti aos jogos, mas não produzi conteúdo, porque tem dias, o Road Big Dream, que a gente precisa descansar. A Vi Soares pergunta: sempre quis trabalhar com esporte? Como soube que queria ser jornalista?
Vi Soares, eu nem sempre quis trabalhar com esporte. Meu sonho de criança, a minha profissão dos sonhos era ser bailarina clássica, tá? E até, assim, o início da minha adolescência e tal, era um objetivo real, assim, no sentido de que eu fiz cursos fora do país, eu participei de concursos, eu prestei testes para bolsas. Então, durante certo momento, era assim, um caminho que eu, junto com os estudos, obviamente, era um caminho que eu pensava em levar. O balé clássico ficou um pouco difícil para mim, em especial por conta do físico mesmo. Eu poderia ter enveredado por uma carreira mais de dança moderna, mas na época eu era bem cabecinha fechada de que só quero balé clássico, e infelizmente não fui um pouco por esse lado, mas não sei se infelizmente, porque hoje eu sou muito realizada profissionalmente, mas enfim, não enveredei um pouco por esse caminho. E então, Vi Soares, eu não sempre quis trabalhar com esporte. Quando eu percebi que o balé clássico não seria uma profissão, o meu sonho, assim, como trabalho, era ser a Glória Maria. É a minha maior inspiração, assim, sabe? Que eu olhava e falava, gente, eu quero fazer o que ela faz. E o que é que a Glória Maria fazia? Na época, assim, ela era repórter e apresentadora do Fantástico, em alguns momentos um, em alguns momentos outros. E ela viajava o mundo e ela fazia matérias sobre cultura, sobre viagem e também apresentava o Fantástico. Então era o meu trabalho dos sonhos e não era esporte. Mas eu sempre gostei muito de futebol. Então, quando me apareceu a oportunidade de trabalhar com futebol, por conta do meu primeiro livro, enfim, eu recebi um convite e tal, eu pensei, eu tava completamente sem saber o que eu queria fazer na vida naquele momento, essa é a verdade. Então eu fiz, por que não, dar essa chance? E aí eu dei essa chance e funcionou muito bem porque eu percebi que, olha só, eu posso juntar essa paixão aqui, que é futebol, e eu trabalho basicamente com futebol, tá, gente? Eu fiz pouquíssimas coisas fora de futebol. E dá pra juntar essa paixão aqui com o trabalho. Então, foi um pouco por aí. Francisco Ramalhete. O que você geralmente come de café da manhã? Francisco, eu normalmente como um ovo com ricota e café com leite. Eu tenho muito... Gente, eu gosto muito de doce, eu gosto muito de comida. E o café da manhã, apesar de, se eu pudesse, eu comeria todos os dias no café da manhã, panqueca, waffle e coisas assim, a refeição que eu consigo abrir mão mais facilmente de coisas gostosas. Então, todos os dias eu como um ovo com ricota, porque eu elimino o carboidrato do café da manhã para que eu possa colocar o carboidrato em outros momentos e ter uma refeições, né, uma alimentação balanceada com os nutrientes que eu preciso. Eu tenho, inclusive, nutricionista, enfim, para me ajudar um pouco com isso, porque, por exemplo, quando eu cheguei na Itália, eu dei uma descarambada que eu engordei bastante, porque, enfim, momento de adaptação, eu gosto muito da comida, eu como muito quando eu tô feliz, então, assim, meu dia perfeito envolve comida. Então, ainda que eu não coma porcaria, assim, eu não lembro a última vez que eu comi um fast food na vida. Eu não adoro chocolate, então assim, barra de chocolate, biscoito recheado. Eu gosto de comida, eu gosto de massa, eu gosto de um tiramisu, uma sobremesa maravilhosa, sabe, uma panqueca com morango, enfim. Já fui longe aqui, já fiquei com fome, inclusive. Victoria Mendes 20 pergunta se eu tenho alguma religião. Não tenho, Vitória. Eu sou agnóstica, que significa que é uma pessoa que não acredita em Deus ou numa força maior, mas não necessariamente nega ela, que é o caso do ateu. O ateu nega a existência de Deus. Eu não nego a existência de Deus, hoje eu não acredito. Inclusive, eu gostaria de acreditar porque eu acho que a fé é algo muito poderoso e é algo que dá muito conforto em momentos difíceis da vida. E eu não tenho na fé esse conforto, eu tenho em outras coisas. Porém, eu admiro muito o candomblé. Quando eu morava em Salvador, eu tinha uma proximidade maior com o candomblé. Não era uma religião que eu praticava, mas é o que mais se aproxima do que eu acredito que uma religião deve ser. Tá? Então, por exemplo, eu já tive um pai de santo que eu conversava com alguma
frequência. Eu sei qual que é o meu orixá, que é Oxalá. Eu tenho, inclusive, uma tatuagem aqui. Deixa eu tirar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Que é o Oparoxô, que é bom, é que a palavra... O Oparoxô é aquele... Gente, vai ficar feio isso, mas é que eu não quero usar a palavra que não é. Mas, sendo popular aqui, é o cajado que Oxalá leva, né? Mas o nome disso aqui não é cajado, é Oparoxô. Mas, enfim, tenho aqui. E eu acho muito bonito a forma como o candomblé interpreta o que todas as religiões interpretam no fim das contas, né? Então, é um pouco por aí. O Felipe _Motti pergunta se eu consigo acompanhar os jogos e notícias do Bahia daí ou nem sempre tem tempo. Felipe, foi o que eu tava falando, quando é um jogo importante, mesmo de madrugada eu assisto, mas no geral é como torcedora no tempo livre, né? Então, por exemplo, vai ter os Bavis da final da Copa do Campeonato Baiano, são no final de semana em horários acessíveis pra mim. Acho que um é 8 da noite, o outro é 9 da noite, então com certeza irei assistir. O Léo Carvalho. Clara, você podia fazer um vídeo de making off das partidas que você cobre. O que acha? Léo Carvalho, eu acho ótimo, mas eu não consigo. Porque eu tenho muitas demandas da TV. Então, pra fazer isso, é complicado. Tipo, dentro do meu tempo organizado, eu não consigo gravar isso. Então, aí um dia eu vou gravar, outro dia eu não vou conseguir gravar metade do dia, no outro metade do dia eu não vou. Então, pra não fazer um trabalho bom, eu prefiro não fazer. Wellington _LV. Clara, você acha que com a saída do Mbappé, a tendência é diminuir a popularidade do PSG em geral? Wellington, eu acho que no Brasil vai diminuir, porque em relação aos grandes craques, eu acho que o brasileiro... Bom, na verdade o brasileiro não. Em geral, fora dos países, por exemplo, fora da França, fora da Inglaterra, fora da Espanha, mas se você vai pra China, pro Japão, pros Estados Unidos, pra África aí como continente, as grandes estrelas é o que te dá visibilidade, né? Então, por exemplo, você tem um Haaland, você tem um Mbappé, você tem, na época, um Messi, um Neymar... enfim, a Premier League tem grandes estrelas, o próprio Barcelona, o Real Madrid, enfim, com Vinícius, com Bellingham e etc. É o que chama a visibilidade do público geral e não só do seu torcedor. Então eu acho que vai cair um pouco, mas talvez, pro Brasil em especial, o PSG possa ter 3 jogadores brasileiros na temporada que vem, né? Marquinhos, Beraldo e o Moscardo, que vai chegar. E de 2 clubes que tem, no caso do Moscardo e do Beraldo, 2 clubes que têm uma visibilidade grande no Brasil, né? Então eu acho que eles vão chegar aqui com uma popularidade boa no Brasil. Mas talvez o PSG comece a ser mais presente nas fases finais de Champions com um bom projeto, que eu acredito que é o caminho que o PSG está indo nesse momento, se vai durar é outra coisa. Então isso também gera um interesse grande. Se o PSG está sempre nas fases finais de Champions, ele tem uma relevância e uma popularidade que eu não acho que vai ser igual, eu não acho que vai pesar o mesmo que você ter um Neymar, que você ter um Messi, que você ter um Haaland, que você ter um Vinícius, mas que vai ajudar um pouco a sua popularidade não cair tanto. Pedro Lucas Mendes pergunta... Se puder, 2 perguntas. Expectativas para o Bahia esse ano? Já respondi, Pedro Lucas. E um sonho profissional. Eu tenho ainda muita vontade de cobrir uma Copa do Mundo. Não precisa ser necessariamente com seleção brasileira. Eu não sou torcedora louca de seleção brasileira, mas eu nunca fiz cobertura em loco, com direitos de fato participando, porque eu estava no Brasil na Copa do Brasil. Mas, enfim, não fui em nenhum estádio trabalhar, por exemplo. Fui assistir, acho que eu só assisti só assisti um jogo na Fonte Nova, mas assim, como torcedora mesmo. Então, eu queria trabalhar numa Copa do Mundo, assim, com direitos, com acesso, sabe? Enfim, é um sonho profissional, não tenho necessariamente planos específicos para isso, mas enfim, quem sabe aí acontece em algum momento. Caroline RBD. Será que é Caroline Rebelde? Tá rebelde, Caroline? Qual a sua expectativa para o PSG na Champions feminina? Minha expectativa, Caroline, é que
faça bons jogos com o Lyon já na semifinal. A minha expectativa, obviamente, nenhum dos dois garantiu ainda passagem para a semifinal, mas eu acredito que, até porque os jogos de volta de Lyon e PSG na semana que vem, estarei na cobertura, inclusive, da Champions Feminina na semana que vem. O Lyon joga na quarta e o PSG joga na quinta. A gente transmite na quarta o jogo do Lyon, tá, gente? E na quinta a gente transmite o jogo do Barcelona. Mas eu estarei no jogo do PSG porque é aqui em Paris. O nosso plano de cobertura, o nosso plano de direitos, na verdade, inclui um jogo por dia. Então, a TNT decide um jogo para passar. E um jogo a gente tem direito para passar na TV, tá, gente? Infelizmente, por uma questão de direitos, a gente não pode passar, a TNT não pode passar a Champions Feminina na Max, tá? Então, eu vi muita gente reclamando no Twitter nessa rodada primeira de que a TNT não colocou os jogos na Max. É uma questão de direitos, tá? Não é uma opção. A TNT não disse, não vou colocar na Max. A TNT não pode, com os direitos que a gente tem hoje, do que eu sei, passar na Max, tá? Então, a minha expectativa, Caroline, é essa, de que os dois passem, os dois jogos em casa, eu acho que serão um pouco mais tranquilos do que eles fizeram fora de casa. E então teremos uma semifinal pelo chaveamento, uma semifinal francesa, mas eu acho que o Lyon, e a gente tem visto isso inclusive durante a temporada, o PSG em algumas temporadas consegue bater de frente com o Lyon, é o segundo time da França em termos de qualidade, enfim, mas o Lyon ainda tá um pouco acima. Então eu imagino a minha final da Champions Feminina, outro dia eu coloquei lá inclusive os meus pitacos no Instagram, é que seja Barcelona e Lyon. Vamos ver se isso acontece. Eu, inclusive, já estive na última final, que foi Barcelona e Lyon. A passada foi com Barcelona, né? Enfim, vencendo o Chelsea, que foi campeão. A anterior, que o Lyon foi campeão em Turim, eu e Marcelo Beckler estávamos lá, inclusive, com vitória do Lyon. Seguindo por aqui, atenção, deixa o like no vídeo, meia horinha de vídeo se você tá por aqui até agora e não deixou o like. Deixa aí e não esquece também de conferir se você está inscrito no canal e aquele comentário maroto. Dedé Herbert, também sobre a expectativa do Bahia, já respondi. Pedro.e.costa.barbosa.n. Você tem transporte particular, carro ou bicicleta? Não tenho, Pedro, espero não ter. Um dos motivos que eu mais gosto na vida da Europa é não precisar de carro. Quando eu morava em Salvador, é uma cidade que, óbvio, se você tiver a possibilidade, ela é feita para você viver de carro. É muito difícil você andar por Salvador, não só pela questão da violência, se você estiver em alguns lugares em horários do dia, da noite, mas é uma cidade que, por exemplo, ela não é uma cidade organizada, né, em termos de quarteirões, é uma cidade cheia de idas e vindas, nem sempre tem calçada, às vezes a calçada tá toda esburacada. Então, não é uma cidade amigável para o pedestre. Então, você precisa de carro. E as distâncias também, né? E o transporte público funciona, mas é um caos. Então, em Salvador, eu precisava ter carro. Quando eu fui para o Rio, eu tive a sorte, eu morei 4 anos no Rio, eu tive a sorte de trabalhar e morar no mesmo bairro, que era Botafogo. Então, eu fazia tudo andando. O metrô do Rio, para o que eu fazia, funcionava. Porque o máximo, assim, eu vivia ali, enfim, centro, zona sul. Então, o metrô pra mim funcionava. Então, eu vendi meu carro quando eu fui pro Rio e foi um baita alívio. E eu tô na Europa há mais de 7 anos e eu espero nunca ter um carro na Europa. Bicicleta é uma ótima opção, mas eu não sou chegada à bicicleta, tá? Então, só se for pra passear no parque, mas, tipo, andar como transporte, eu não sou muito chegada. Que mais? Nando Caires 1996. Se caso o PSG for campeão da Champions, kkkk, tem possibilidade do Mbappé continuar na França? Nando, eu acho uma possibilidade de 0,00001. Não vou dizer que não existe, porque senão pode virar corte isso aqui. Mas diria que é quase impossível. Que mais? Misael Lisboa pergunta: quanto tempo de TNT? Abraços, Clarinha. Misael, eu fiz em dezembro 10 anos de TNT. Eu fiquei, antes de vir morar na Itália, eu trabalhei 3 anos na TNT, na época Esporte Interativo, no Rio de Janeiro, como comentarista e apresentadora.
E só virei repórter, inclusive, correspondente, quando vim aqui pra Europa, pra Itália. Laezinha.b. Oi, você acha que vale mais a pena fazer faculdade pública ou privada para jornalismo? Laezinha, depende. Depende da faculdade e depende da sua expectativa. Eu, Clara Albuquerque, gosto de faculdades públicas porque eu acho que existe ali uma experiência de universidade que é um pouco diferente de algumas, talvez a maioria, do que eu vivi no Brasil, tem muitos anos que eu saí do Brasil, de faculdade particular. Eu acho que a faculdade particular, ela te dá uma experiência muito parecida com a faculdade de colégio. Com a faculdade de colégio. Com a experiência de escola e colégio. Porque você tem ali um acompanhamento um pouco maior, você tem as coisas mais organizadas para você. E na universidade pública, claro, tem coisas ruins também, em termos de infraestrutura e etc, eu sei disso. Mas você tem uma formação de independência, de que é você quem faz a sua faculdade. Se você não fizer nada, será péssimo. Que ninguém vai te cobrar, sabe? Não tem uma, sei lá, coordenadora pedagógica que vai te chamar, olha só, Clara, você não tá bem nessa matéria, você tá faltando muito nessa. Não, é você que faz. Ninguém vai ficar te cobrando. Que eu acho que existe um pouco mais na faculdade particular. Então eu penso assim, tá? Mas tem muitas faculdades particulares ótimas de jornalismo. Então depende muito do que você entende também como necessário para você e do que você também já visualiza às vezes de trabalho. Porque muitas vezes tem algumas universidades públicas, que eu fiz universidade pública, tá, gente? Eu fiz Federal da Bahia. Tem uma conotação um pouco mais teórica, tem menos estrutura, por exemplo, para uma pessoa que quer trabalhar com uma parte mais de tecnologia, talvez, enfim, coisas digitais, no caso. Eu, por exemplo, saí da faculdade com quase nenhuma experiência, assim, de vídeo, porque em termos de estrutura não era o foco exatamente da faculdade. Mas eu tive uma educação em termos de consciência, de sociedade, que eu acho que eu não teria na minha época, nas faculdades que... Na verdade, na minha época só existia a Federal na Bahia, tá? Jornalismo. Mas do que apareceu um pouco depois de outras faculdades. Eu, por exemplo, estudei a minha vida inteira em colégio particular. Então, eu vivia numa bolha que a faculdade de jornalismo pública me fez sair dessa bolha. E para mim foi muito bom, porque eu conheci realidades e pessoas que eu não costumava conviver na minha vida de bolha de colégio particular, de bairro de classe média em Salvador, entende? Então, para mim foi muito bom. E eu acho que é importante que você tenha essa troca com pessoas das mais variadas classes, culturas, pensamentos. E então, eu tenho essa tendência, mas repito, talvez você já tem uma coisa muito específica, tem uma faculdade que tem um caminho muito bom para quem quer fazer esse tipo específico de jornalismo, talvez seja um caminho mais interessante para você. Gente, já temos aqui 38 minutos, ok. Bela.sampaio_. Gente, eu amei essa pergunta da Bela, porque eu nunca me toquei sobre isso. Clara, tu não gosta de peixe? Sempre vejo você falando de comida, mas frutos do mar nunca é citado. Bela.sampaio, é verdade. Eu não amo frutos do mar, com exceção da muqueca, que aí sim eu gosto da muqueca mista com peixe e camarão. A muqueca é baiana, tá, gente? Não existe outra muqueca aqui. Se você acha diferente, se você é do Espírito Santo, sinto muito por você. Isso é uma brincadeira, tá, gente? Mas realmente a muqueca verdadeira é só a baiana. E eu não sou muito chegada, realmente. Então, por exemplo, ostra, lagosta, lula, polvo, não como nada dessas coisas. Não sou fã, então dificilmente eu vou pedir isso num restaurante. Peixe, eu gosto, mas se eu tenho a opção de peixe ou de qualquer outra coisa, eu também não como muita carne vermelha, tá, gente? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de digestão de carne vermelha. Então eu como de vez em quando ali, às vezes churrasco é bem difícil, viu? Mas, assim, por exemplo, no molho à bolonhesa, um recheio de carne, assim, é de boa. Mas é muito difícil eu comer carne vermelha. E se tem peixe, ou se tem quase qualquer outra coisa, eu normalmente... Bom, eu gosto de massa, né, gente? Vai um pouco por aí.
Brunélio FC. Vi você falando sobre orixás. Você é de Umbanda também? Estou entrando nesse mundo agora. Brunélio, não, sou como da forma como eu falei antes, mais para o candomblé. Umbanda, elas têm raízes parecidas, mas a Umbanda nasceu no Brasil, né? E o candomblé, me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada, o candomblé, ele é de fato a que veio da África, né? Assim, tem outras diferenças, mas pelo que eu entendo, assim, de principal, em termos de nascimento, o Umbanda nasceu no Brasil. E, por exemplo, em Salvador, o Umbanda, eu acho que inclusive que ele nasceu no Rio, a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então, como Salvador, o candomblé é muito forte, eu nem tenho muito contato com Umbanda, mas eu sei que tem muitas coisas assim parecidas. Umbanda se vê um pouco mais fora do Nordeste do que no Nordeste. Seguindo por aqui, Vini _ Guitar. O que te fez largar o Brasil e vir viver no exterior? Oportunidade profissional, foi isso. Não tinha o sonho de morar no exterior, mas eu também não tinha um sonho específico de fazer o que eu estava fazendo na época. Assim, eu não estava muito feliz na época, na verdade, eu acho que tanto com o trabalho, até pessoalmente também. Então foi uma oportunidade profissional, assim, que eu não deixaria passar de jeito nenhum, que é de ser correspondente internacional. E eu, na época, entendi que eu conseguiria unir o fato de eu amar outras culturas, de eu morar fora, de já ter morado fora, de eu gostar muito da Europa. Então, só foi melhorando. Só foi melhorando. Daniel _ Coste Júnior. Oi, Clara, por que os times italianos não investem tanto na base? Acho que poderia salvar muitos clubes. Concordo, Daniel, concordo. Mas o futebol italiano tem alguns atrasos em relação a pensamento a longo prazo que ainda é difícil ver, viu? Por exemplo, são poucos clubes que têm o famoso time B de fato funcionando, né? E quando tem, você vê que dá resultado. A Juventus, por exemplo, tem um bom trabalho de base, mas não são todos que têm. E para você criar um movimento, não basta ter 1, 2 ou 3, não basta apenas que os 5 principais tenham. Você tem que ter, de fato, um trabalho de base grande, né? Nath _ Nielwiroski. Não sei se eu falei certo. Clarinha, tenho o sonho de ser jornalista esportiva, mas nem sei como começar. Dá uma dica. Nath, primeira coisa, eu não sei se você já fez, mas é faculdade. Faculdade de jornalismo. Durante a faculdade de jornalismo, procure estágios já em esporte. É um meio complicado? Mas assim, a primeira coisa é fazer faculdade e procurar estágio já na área de jornalismo. Que mais que temos por aqui? Ainda temos, nossa senhora, tem muita pergunta ainda, não vai dar tempo de responder tudo. Não vai dar tempo de responder tudo. Abner Dias indica visitar Paris? Sim, sem dúvida. Para turista, isso aqui, bom, é caro, mas é maravilhoso. Gente, Paris é uma cidade maravilhosa. Tem 1000 coisas para fazer. Só não vem no inverno, tá? Porque não é nem pelo frio, é pela chuva. Vem em primavera e verão, é mais caro, vai estar mais cheio, mas eu não suporto chuva, então eu fujo de chuva. Que mais? Alessandro Ribeiro perguntando novamente sobre expectativa pro Bahia. Bela.Baron pergunta como eu entrei no jornalismo esportivo. O meu primeiro trabalho como jornalista esportiva, Bela, foi numa coluna no Correio, que é um jornal da Bahia, até pouco tempo, não sei se hoje exatamente mas é o maior jornal da Bahia, com uma coluna sobre futebol inspirado no meu primeiro livro, que foi o meu projeto final de curso da faculdade. Mas eu já tinha 25 anos, eu acho, viu? Eu não estagiei com esporte, com futebol. Eu fiz alguns estágios, mas na época eu não estava muito satisfeita com jornalismo e tal. Então, eu tive uma caminhada um pouco diferente. Inclusive, o Guilherme.iss pergunta: Claritia, você é obrigada a mudar algo em sua carreira. O que mudaria? Faria o que é diferente? Guilherme, eu teria começado antes. Porque eu acho que eu perdi muito tempo sem me dar a chance de trabalhar com jornalismo esportivo, porque eu queria fazer... Eu não sabia exatamente o que fazer, e aí acabava que eu não testava nada.
E na primeira vez que eu testei jornalismo esportivo, eu me apaixonei. Então talvez, se eu tivesse testado antes, eu tivesse gostado antes. Eu testei outras coisas, mas acho que mais fora do jornalismo. Moraes 29. Oi, Clara, já que você é fã de The Big Bang Theory, você está vendo a última temporada de Young Sheldon? Sim, estou. Amo Young Sheldon. Amo a Missy. A Missy, pra mim, é maravilhosa. É a irmã do Sheldon na série. Que mais? Kalinka de Oliveira. Qual a disciplina na escola que você mais gostava? História, sem dúvida. História e redação. Não é à toa que eu fiz jornalismo, não é mesmo? Gente, essa eu quero responder também. Perdão. Reizinho, acha que o Zirkzee do Bolonha pode parar no Milan? Acho uma boa para substituir a saída do Giroud. É uma possível saída do Giroud, né? Talvez ele vá para os Estados Unidos. Acho muito boa a contratação. Existe concorrência com Premier League. Bayern de Munique também ainda tem alguma preferência com ele. Então, nesse momento, parece que o Bayern de Munique não está tão interessado. Mas, para mim, é ótima contratação, ótimo reforço, não só para o Milan, em especial se sair o Giroud, como acho até melhor, viu? Porque o Giroud entregou tudo nessa temporada, tá, gente? Mas o Zirkzee tem mais futuro, né? O Giroud é curto prazo. Então, acho uma ótima opção. O Reizinho, outra dele, me perguntou sobre o Pulisic. Está superando suas expectativas? Sim, é a primeira temporada dele no futebol italiano, depois de muitos anos na Premier League. E a melhor temporada dele já, tá? Eu tinha separado aqui e o computador bloqueou os números dele, porque já é a melhor temporada dele em termos de números. São 12 gols e 8 assistências. É uma muito boa temporada do Pulisic, a primeira temporada dele com o Milan. Gente, ainda tem mais pergunta por aqui, mas seguinte, tem muita pergunta que já foi respondida nos últimos Tudo às Claras, tá? Então, se você mandou uma pergunta e não foi respondida, o povo pergunta muito se eu vou sair daqui, se o Mbappé sair, e outras coisitas, mas tem em outros Tudo às Claras as respostas, tá? Então, deem uma olhadinha aí nos outros vídeos sobre isso. Seguinte, ainda tem a RRS_Laura para terminar. Clara, você vai cobrir algum jogo da Champions League feminina? Já falei aqui um pouquinho antes, mas reforçando, semana que vem eu estarei na cobertura do Lyon, é o jogo que a gente passa na TNT na quarta-feira, e na quinta-feira tem jogo do PSG aqui, a gente passa o jogo do Barcelona, mas eu também estarei na cobertura por aqui. Gente, quase 50 minutos de vídeo, então vou encerrando por aqui. Data FIFA, então espero que vocês tenham mais tempo para assistir isso aqui e mais tempo também para curtir, deixar um comentário sobre qualquer coisa e conferir se você está inscrito no canal. Obrigada demais, gente. Não sei exatamente quando voltamos, porque não temos jogos de futebol europeu. Não sei se farei jogo sobre seleção brasileira, mas enfim, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo por aqui. E é isso, gente. Até a próxima e boa sexta já e bom fim de semana para vocês.